Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Então, nós chegamos ao nosso 7º episódio e com ele chegamos a um tema que é o Shabbat. Foi engraçado até quando eu me dei conta que o 7º episódio seria sobre o Shabbat. Quem fez esse apontamento para mim foi o Alu, o nosso editor. Dizem os rabinos que nada é por acaso. A gente acha que é por acaso, mas não é por acaso. Então chegamos num 7º episódio, um episódio sabático, como se diz, falando sobre o 7º dia da semana, o dia de Shabbat. Aliás, essa já é toda a questão, né? Que a gente costuma falar em português fim de semana e coloca o sábado e o domingo como fim de semana, e isso faz com que a gente pense que a segunda-feira é o primeiro dia da semana. Aí as crianças perguntam por que segunda é o primeiro? Não devia ser primeira, né? Hoje é segunda. Segunda é o primeiro, segunda é o segundo, ou o segundo é o primeiro. Internacionalmente, hoje em dia, os calendários são assim. A semana começa na segunda-feira. Os ingleses estão certos, os ingleses continuam dizendo que o domingo é o primeiro dia da semana, e portanto o sábado é o 7º dia. Os israelenses estão certos dizendo isso. No Brasil ainda existe uma discussão sobre o tema, pelo que eu pesquisei, e também no mundo árabe o domingo é o primeiro dia da semana e o sábado é o 7º dia da semana. Curiosamente, no mundo árabe o dia do descanso é a sexta, né? O dia mais sagrado então, é sábado, a sexta. A sexta-feira é chamada de o dia, o nome do dia da semana, porque tanto no árabe quanto no hebraico, os nomes dos dias da semana são primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e o Shabat chama Shabbat. Então o Shabat é o único dia que tem um nome mesmo. Em árabe, 2 dias tem um nome, que é o dia, que é a sexta-feira, e o sábado, que é o Shabat. O resto é sempre primeiro, segundo, terceiro. E no Brasil a gente tem o sábado, que ganhou um nome que vem do hebraico. E do árabe muito parecido, né? E aí pensando que... Com certeza o árabe também... Quantos séculos de presença na Península Ibérica influenciou pra caramba, né? O português. E também as traduções da Bíblia. A realidade é essa, porque também o italiano se tornou sabato, que vem de Shabbat. E, obviamente, lá no latim, na época da religião latina, né, da religião romana politeísta, o sábado não devia chamar sábado, devia ser consagrado a outro deus, provavelmente Saturno. Eu falei Saturno porque em inglês a gente sabe que Saturday é dia de Saturno, Saturn Day. Curiosidade, o nome de Saturno em hebraico é Shabtai. O planeta Saturno tem o seu nome baseado na palavra Shabbat também. Então Shabbat dá o nome para o planeta e o planeta dá o nome para o dia de semana em inglês e no alemão, acho que também em algum momento foi dado... Como é que é sábado em alemão? Samstag. Samstag fica... Todos os dias da semana em alemão, no fim, tem Tag, como em inglês, que é day. Domingo é Sonntag, que é o dia do sol, como Sunday em inglês. E Samstag, talvez de Samen, como de semente, mas não sei a etimologia. Vou procurar, vou mandar na newsletter. Mas provavelmente é de algum deus nórdico. A gente é muito acostumado com os outros dias, né? Como Tuesday ou Thursday, que é o dia de Thor, ou Friday, Freitag, que é dia da Freia ou da liberdade, ou da Friga, como também é chamado no mundo nórdico, a deusa. O equivalente de Saturno na mitologia grega é Cronos, que era o tempo. Interessante, porque justamente em hebraico também se costuma, uma outra forma de se referir aos dias da semana é o primeiro dia do Shabat, ou seja, o primeiro dia após o Shabat, segundo dia após Shabat. Em documentos religiosos a gente fala assim. Na Ketubá, a gente falou da Ketubá antes, o contrato de casamento, ele começa dizendo, no lugar tal, no dia tal, depois do Shabat, ou seja, na terça-feira depois do Shabat, no dia tal, do ano tal, compareceram o noivo fulano, a noiva fulana, e assim por diante. Então, também é uma outra forma de se referir aos dias da semana. Yom Rishon em relação a quê? Primeiro dia em relação a quê? Em relação ao Shabat. Então, o seu tempo é medido em função do Shabat. E faz sentido, então, que Cronos, Saturno, que são esses deuses do tempo, também acabassem sendo... Então, é muito curioso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu lembro quando eu estava na 5ª série, eu perguntei para uma professora, eu falei, mas
Quem determinou 7 dias na semana? Aí a professora veio, não, isso é influência da Bíblia e tal. Eu falei assim, tá, mas a Bíblia era de um lugar específico que depois foi para outros lugares. Mas você vai para lugares onde a Bíblia não tinha chegado, sei lá, na Antiguidade, na Índia, no Japão, na China, e lá também a semana tem 7 dias. De onde veio isso? Aí alguém me falou muito tempo depois, isso é ligado às fases da Lua. Eu falei, muito lógico. Agora, a coisa mais curiosa é como que pessoas que não se conheceram, civilizações que não se conheceram, atribuíram ao mesmo dia da semana uma mesma figura. O sábado, por exemplo, que é o Saturno, que é o Janus, que é o Shabtai. Como que isso aconteceu? Como Cronos, que pode... Cronos. Janus é o deus de duas faces. Isso. E como que isso aconteceu? Por que também na Babilônia o primeiro dia é considerado o dia do sol? Por quê? Né? Como que civilizações tão distantes chegaram a isso? A gente não tem a resposta. Esse é o tipo de coisa que a gente não sabe. A gente sabe simplesmente que não apenas se dividiu a semana em 7 dias, se estabeleceu que existiam ciclos de 7 dias, como também se estabeleceu que um ano tem 12 meses. Você podia dividir o ano em qualquer quantidade de meses. 10 meses, 6 meses, 4 meses. Podia ser de acordo com as estações do ano. Por que as estações têm que durar 3 meses? Podia ser cada estação um mês. E o ano ter 4 meses. De acordo com as estações. Por que tantas civilizações diferentes assumiram que o tempo, que o ano é dividido em 12 partes? Isso tudo é muito curioso. São como que verdades absolutas do universo que passaram... a gente só pode supor. Se alguém tiver mais informações, manda pra gente. Como se fosse uma mitologia anterior, né? Uma mitologia universal anterior a todas essas outras culturas que quando se dividiram e formaram outras civilizações levaram esse tipo de coisa com ela. O assunto tempo é muito importante dentro da humanidade. Os outros animais não têm noção de tempo, nós temos. A questão do tempo é tão fundamental que ela é o fundamento hoje, depois de Einstein, o fundamento principal da física é o tempo, que é o tempo absoluto que não passa, e o tempo relativo, daí toda a ideia de lei da relatividade e tudo mais. Então, toda a questão do tempo ela é fundamental para a humanidade. E aí a gente chega no texto inicial da Torá. Quando o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, abre dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus, que haja luz, e houve luz. E você fala, tá, o que tem o tempo? Pois é, a partir desse momento da criação, o tempo começa a existir. Por quê? Porque o texto vai dizer, Deus viu que a luz era boa, e assim foi o primeiro dia. Yom Rishon. Sabe, isso é a coisa que eu mais Yom gosto Echad, na verdade. Yom Echad. Errado é né, em hebraico. A parte que eu mais gosto do texto de Bereshit é isso, assim, justamente que vai mostrando a criação, né? Então Deus dividiu e determinou que o que estava em cima era céu e o que estava embaixo era água. E Deus viu que isso era bom. Eu gosto muito porque ele vai falando as coisas que Deus fez e ele fala, e Deus viu que era bom. Ele fica plenamente satisfeito com o que ele faz. Eu gosto muito desse conceito. E a partir do momento que o texto diz, ele viu que era bom, foi o dia tal. E foi dia e foi manhã, dia tal. Quando ele está satisfeito com a criação, quando ele atinge a completude e a satisfação, pronto, fechei o dia. Acaba, né? Já posso tranquilamente pensar no próximo dia. O que eu vou fazer depois? Eu acho muito bonito isso. Realmente... Que Deus fica satisfeito com a sua obra. Deus viu que era bom. É um texto... Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer assim, sendo religioso ou não, você tem que tirar o chapéu, porque o texto é um texto com tantas camadas, um texto tão bonito em si. Tem outra questão do Deus sempre vê que a coisa é boa, e até o momento, um pouco anterior à criação da mulher, no texto do Gênesis, Deus fala, não é bom que o homem esteja sozinho. É a primeira vez que ele fala que algo não é bom. Não é bom que o homem esteja sozinho. E aí ele decide criar um companheiro, né? Uma companheira pro ser humano. Uma pergunta que um aluno uma vez me fez foi, como Deus soube que não era bom? E aí eu falei, não sei.
E o próprio aluno de Bar Mitzvah me respondeu. Ele sabia que não era bom porque ele estava sozinho desde sempre. Deus estava sozinho e ele cria tudo e depois cria o homem como companheiro dele. E de repente ele vê que esse homem também está sozinho, porque são duas naturezas que não se encontram. Apesar de ser a imagem e semelhança, é imagem e semelhança, né? Exato. Não é igual. É imagem de um lado, mas é apenas semelhança de outro lado. Então Deus decide fazer, assim como ele fez para ele um companheiro, fazer para o ser humano uma companheira, e aí nasce a mulher. Eva. Adorei seu aluno. Dá 10 para ele. Já dei 10 para ele. Achei ótimo. Eu tive alguns alunos de Bar Mitzvah, tive muitos alunos de Bar Mitzvah. De todos eles a gente aprende alguma coisa, mas tem alguns de quem eu aprendi verdadeiras prédicas rabínicas, assim, verdadeiros midrashim, e eles não tinham a mínima ideia que eles estavam falando alguma coisa tão linda, revolucionária, uma interpretação tão bacana. Eu carrego comigo essas interpretações. Adorei. Voltando ao assunto do tempo. Deus criou tudo, viu que era bom em 6 dias. E aí? No 7º dia, Deus viu que era bom descansar. Exatamente. Diz o texto da Torá: havia se completado a criação do céu, a terra e tudo o que eles contêm. Pois Deus havia terminado no 7º dia, ou seja, na entrada do 7º dia, toda a obra criadora ou criativa que havia feito. E ele descansou no 7º dia de toda a obra que havia criado. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nesse dia ele interrompeu toda a sua obra que havia criado e realizado. Isso é uma tradução livre direto do hebraico que eu fiz, mas muito próxima do que a gente tem em qualquer edição da Bíblia que os nossos ouvintes tenham em casa. O que existe aqui, que já é no comecinho do capítulo 2 de Bereshit, do livro de Gênesis, aqui você tem um Shabat absolutamente cósmico. O Shabat é sagrado por quê? Porque Deus terminou a criação de todo o universo. Então Deus santifica esse dia como um dia de descanso, um dia em que ele não vai mais criar. Então o dia é sagrado por ele mesmo. É um dia sagrado independentemente de qualquer coisa. Agora, a Torá, assim como os judeus, a gente sempre diz, né, que 2 judeus têm 3 opiniões, então a Torá sozinha traz outras opiniões sobre o Shabat. Ela apresentou pra gente esse Shabat que é cósmico e que Deus abençoou e por isso o dia é sagrado. E depois, no Monte Sinai, no livro de Shemot, no livro de Êxodo, um dos 10 mandamentos aparece da seguinte forma: lembre-se você, ser humano, do dia de Shabat para santificá-lo. Então agora precisa que o ser humano lembre do Shabat para poder santificá-lo. Por 6 dias... não é mais... Daí o dia não é mais sagrado por si só, né? É necessário que seja apreciada a sacralidade do dia, que seja respeitado, que depende também do nosso olhar. Então ele sai dessa esfera cósmica, ele continua numa esfera espiritual esse dia, numa esfera religiosa, se a gente quiser dizer assim. Eu prefiro o termo espiritual nesse aspecto, porque ele está além de religiões, e ele desce um pouco para o ser humano, mas continua dependendo do ser humano para a santificação desse dia. Então o dia ainda tem um caráter semicósmico e semi-humano. E aí o texto continua: por 6 dias você, ser humano, vai trabalhar e fazer todas as suas obras criativas e criadoras. Ou seja, é um paralelo. Você, ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus fez as suas obras criadoras e criativas em 6 dias e descansou no 7º, você também deve fazer assim. Suas obras, seus trabalhos criadores e criativos devem ser feitos em 6 dias. O 7º dia será Shabat para o eterno seu Deus. Opa, é você que oferece esse dia para Deus. Não é mais um dia que simplesmente é sagrado por si só. E não criará, nem fará obras como essas. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seus animais, nem o peregrino que está na sua cidade. Por quê? Porque em 6 dias Deus criou o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, descansando no 7º dia. Por isso, por esse motivo, Deus abençoou o Shabat e o santificou. Assim é a primeira versão dos 10 mandamentos no livro
de Shemot, no livro de Êxodo, quando o mandamento do Shabat aparece. Então tem uma explicação muito clara. O Shabat você faz porque você está imitando Deus. Faz as obras nos 6 dias da semana e descansa no 7º. E foi por isso que Deus abençoou o Shabat e o santificou. Ou seja, aquela história do trabalho enquanto eles dormem é uma baita de uma balela. Exatamente. Né? Durma enquanto dormem, trabalhe quando você deve trabalhar. O que o Theo conta, né, do livro de Êxodo, dando talvez um contexto para quem não conheça do que se trata, o livro de Êxodo relata a saída do povo judeu do Egito, a libertação da escravidão. Acho que às vezes talvez não seja um conhecimento geral o fato de que judeus foram escravizados. Faz muito tempo? Faz muito tempo. Tá na Bíblia. Quanto tempo faz? O primeiro relato disso está contido na Bíblia, né? Tá, a primeira documentação dessa escravização está na Bíblia. Mas sim, o povo judeu foi escravizado e houve as 10 pragas do Egito para que pudessem ser libertos. Moisés abrisse o Mar Vermelho, o povo passasse, né? E se encaminhasse para a terra de Israel. E aí é nesse momento, depois da saída do Egito, de cruzar o Mar Vermelho aberto, que Moisés sobe no Monte Sinai e recebe as tábuas com os 10 mandamentos, sendo um deles santificar o dia do descanso. Então, pensando que durante anos é um povo que é escravizado e que, portanto, não tem qualquer direito a descanso, nem eles, nem os animais têm direito a descanso. E aí, a partir do momento em que você sai dessa situação, você tem direito a um dia de descanso. Você, não só direito, mas você tem o direito e o dever, né? Porque é um mandamento, no final das contas. Exatamente. Você tem não só o direito, mas esse direito se torna também um dever. E por quê? É um dever que não é só seu. É um dever que você tem com os outros. E isso vai aparecer justamente na terceira origem de Shabat, que aparece na segunda versão dos 10 mandamentos. Pouca gente também sabe disso. Tem 2 versões. Tem uma versão revisada por Moisés, depois de 40 anos andando pelo deserto, no livro de Devarim, o último livro da Torá, Moisés começa a relembrar as coisas que aconteceram no deserto. E quando ele relembra o evento do Sinai, ele reconta todos os 10 mandamentos. E ali o texto é um pouco diferente. No começo parece um pouco parecido com o que eu acabei de ler, mas é diferente. Por quê? Vamos lá ver o que se diz no livro de Deuteronômio, livro de Devarim, capítulo 5, entre os versos 12 e 15. Aparece assim: guarde o dia de Shabat para santificá-lo. Bem parecido com o anterior. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Ou seja, a santificação desse dia continua dependendo do ser humano. Conforme lhe ordenou o Eterno seu Deus. Por 6 dias você trabalhará e fará suas atividades. Mas o 7º dia será Shabat para o Eterno seu Deus. E você não fará qualquer atividade criadora ou criativa. Até aqui, tudo igual. Nem você vai fazer atividades criadoras e criativas, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu touro, nem seu jumento, nem qualquer dos seus animais, nem o peregrino que está na sua cidade. Até aqui tudo igual. Para que o seu servo e a sua serva descansem. Opa, aqui tem algo diferente. Isso não aparecia no texto anterior, na versão anterior dos 10 mandamentos. Nesse sentido é a revista e ampliada mesmo. Para que o seu servo e sua serva descansem, assim como você. E aí vem a explicação. Como é que era a explicação do porquê do Shabat na primeira versão dos 10 mandamentos? Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e abençoou o 7º dia quando ele descansou. Muito bem. A explicação na segunda versão dos 10 mandamentos é completamente diferente. Para que o seu servo e sua serva descansem assim como você, para que você se lembre que você foi escravo na terra do Egito e que Deus o tirou de lá, com mão forte e braço estendido. E foi por esse motivo, de ter tirado você da escravidão, é que o Eterno, seu Deus, ordenou que você fizesse o Shabat. A explicação é completamente diferente. Não é um Shabat cósmico, não é necessariamente um Shabat espiritual. É um Shabat também extremamente humanista. Não só agora você, recém-saído da escravidão, tem o direito ao descanso e até o dever, porque é um mandamento, mas você também não tem o direito de que o seu servo e a sua serva sejam tratados como escravos. As pessoas falam, mas é servo e servo. Claro, a gente está falando da Idade Antiga. A gente está falando de um texto
de 3.300 anos não atrás. Não é Constituição, é Bíblia. Exato. 3.300 anos atrás, a escravidão era uma realidade na humanidade. Aliás, escravidão era uma realidade até 200 anos atrás. E até menos. É uma vergonha. Isso. Uma vergonha para a humanidade viver dessa forma durante tanto tempo. Mas lembrar que, dentro dessa realidade, em que a escravidão era normal, você tem um texto legal, um texto de legislação que diz para esse povo: o escravo não pode ser escravo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, ele tem direito a descanso. Em outra parte da Torá também se fala sobre a quantidade de horas por dia que o escravo, o servo e a serva, podem trabalhar. Ele também não pode trabalhar 24 horas por dia e só descansar no 7º dia. Não. Também tem descanso interno dentro de cada um dos dias. Nesse sentido, o Shabat passa a ser ou recebe uma explicação adicional, extremamente humanista e até trabalhista. Passou a ser a base das leis de trabalho em boa parte do mundo. De ter um dia de descanso, de ter uma quantidade máxima de horas para se trabalhar. Tem coisa da Bíblia que é bom estar na Constituição, mas nem tudo. Né? Mas era um pouco nesse raciocínio que eu estava pensando quando eu falei um pouco antes a respeito de ser um direito que você tem, mas um dever. E é um dever que não é seu de descansar no sentido de estar nos 10 mandamentos, então é uma coisa que Deus manda que você faça, Deus manda que você descanse, mas é um mandamento de você para com o outro. É um direito seu que você tem o dever de estender aos outros. É um direito que lhe é dado, você no 7º dia pode descansar, e porque você tem esse direito, você tem o dever de estender esse direito a todo mundo. De anunciar isso como para as nações, como se diz. Daí o versículo que diz, vocês serão luz entre as nações. Não é porque, nossa, especialão, não é isso. A ideia é esses valores que aparecem ali, eles acabam se espalhando pela humanidade de diversas formas. E essa origem, não tem por que não ser orgulhoso dessa origem, que essa origem é uma origem hebraica, que essa origem é uma origem judaica. Não é uma questão de, nossa, eu sou mais especial. Não, é uma questão apenas de orgulho de ver que a humanidade chegou em algum ponto, ainda tem muito a que progredir. Obviamente, a humanidade caminha, essa é a grande verdade, então, mas boa parte do que a gente já alcançou, que tem uma origem também ali, numa verdade milenar, que estava presente nessa cultura hebraica, nessa cultura judaica, nessa cultura bíblica que se tornou religiosa depois de algum tempo, não é só apenas um livro principal ou fundamental da civilização hebraica, mas passa a ser um livro fundamental de pelo menos 2 tradições religiosas, o judaísmo e posteriormente o cristianismo. O livro em si não é base do Islã, porém seus valores estão na base do Islã, então os profetas e personagens bíblicos são todos considerados e reconhecidos pelo Islã, quer dizer, você tem ali uma... É verdadeiramente uma revolução, é absolutamente uma revolução, e o texto traz em relação ao Shabat como dia de descanso. Desse modo, não é só um descanso, não é só, legal, então vou descansar aí. Não, porque tem o lado da obrigação. É obrigação para com o outro, mas também tem as suas obrigações. Porque na hora que o texto fala, é para você descansar, e o texto determina como que é que você descansa, que é não fazendo isso, não fazendo aquilo outro e tudo mais, ele já está mandando você se abster de certas coisas. Eu tenho um amigo que ele diz que jurídico e judaico não começa com ju por acaso. Nada por acaso. Não, eu estava, inclusive, enquanto eu estava me preparando para o podcast, né, estava lendo mais sobre o Shabat para me preparar, eu vi, são 39 proibições, né, que tem no Shabat, enfim, então são muitas coisas para se observar. São 39 proibições e os rabinos depois derivaram proibições de cada uma das proibições. Ai, que delícia! Proximidade. Então, proximidade. Como a ação parece com isso, então você também não deve fazer outra coisa. Então a coisa vai se estendendo. Mas não é o objetivo aqui no podcast a gente esmiuçar cada uma delas, porque nem tem tempo. As leis de Shabat são super complexas e tudo mais.
mais. Acho que cabe em outro marco e não necessariamente no podcast, talvez num curso, talvez alguma coisa assim, a gente explorar essas questões. Mas a principal delas, e na prática a única que está claramente por extenso escrito na Torá, é o fogo. A proibição de se fazer fogo no Shabat. Daí que a principal prática que marca o início do Shabat, o que é? O acendimento das velas. Antes do Shabat entrar, 18 minutos antes do Shabat entrar, você faz a sua última obra criadora, que é o fogo. Que a gente falou aqui outro dia, que é a única coisa que o ser humano tira do nada, cria absolutamente, pode criar do nada. Você não anda pela rua e vê uma árvore que dá fogo. Não, o fogo ele precisa de uma ação para existir, uma ação criadora para existir. Nesse sentido, o fogo, que não aparece na narrativa da criação, ele parece ser o grande presente de Deus para a humanidade. Porque ali, no fazer o fogo, o ser humano exerce a sua parte mais parecida com Deus. Porque ele faz uma ação que cria algo completamente do nada. Então você cria isso, e aí é a sua última obra na sexta-feira. Entrou o Shabat. E aí você se abstém das obras que você não deve fazer no Shabat, incluindo o fogo. Termina o Shabat no sábado à noite. Depois que anoiteceu, surgiram 3 estrelas no céu. Tá claro para todo mundo que já anoiteceu. Acabou o Shabat. Como é que o judeu se despede do Shabat? Através da Havdalah, acendendo uma vela, marcando ali que ele começa a fazer suas obras criadoras e criativas. Então o fogo é realmente o grande símbolo do que é uma obra criadora e criativa. E por isso ele faz parte desse rito de entrada do Shabat e o rito de saída do Shabat, separando aquele dia especial em que fogo não será feito. Agora, quem na família é responsável pelo acendimento do fogo é a parte que eu mais gosto, porque são as mulheres. Exato. Tradicionalmente, justamente, a mitzvah, o mandamento do acendimento das velas como forma de santificação do dia, ela recai sobre todo judeu, mas na prática é uma mitzvah ligada ao feminino. Ela é ligada à mulher. Assim como tem outras mitzvot que na sua essência ou na sua forma mais tradicional, ou mesmo por motivos ou razões que os cabalistas explicam, razões espirituais, são ligadas ao homem, são ligadas à mulher. O acendimento das velas de Shabat. O acendimento das velas de Shabat, justamente, é muito ligado ao feminino. Obviamente, um homem que mora sozinho pode fazer, né? Ele acende. Não precisa chamar a vizinha. Exato, ele faz a bênção sobre as velas e tudo mais, tudo conforme manda o figurino. Mas é uma mitzvah realmente que em família ela é ligada ao Tem uma anedota judaica, posso contar? Claro. O Freud, pai da psicanálise, era judeu. E aí, quando ele se casa, no primeiro Shabat, a mulher vai pegar ali os castiçais e as velas para fazer a bênção. Aí ele olha e fala para ela: se você quiser, não precisa não, tá? Fica tranquila, assim, se você quiser, não... ela vai, quer fazer, ele fala, olha, se você quiser pode, mas se não quiser não precisa não. E é reflexo de uma época do racionalismo que volta na Europa já desde a Renascença, mas atinge o seu ápice no século XIX, e muitos judeus a gente explicou isso no primeiro episódio sobre as correntes judaicas e tudo mais, e como que muitos judeus vão se desligando da tradição religiosa, porque a gente falou das correntes religiosas, mas tem também aquele judeu que vai simplesmente, eu não me ligo a nenhuma das correntes religiosas, então nada disso para mim tem importância. Ou como diz o rabino Ruben Sternstein da CIP, somente a pessoa religiosa comete transgressões, somente a pessoa religiosa comete pecados, porque a pessoa que não é religiosa, aquele ato não é tido como uma transgressão, porque ele não reconhece aquele ato como um ato sagrado ou divino ou qualquer coisa. Então, o judeu que não para ele, o acendimento das velas, jantar de Shabat, nada disso importa. Você pode dizer que ele está transgredindo o Shabat? De um lado, você pode dizer que sim. Mas se ele não acha que a observância de Shabat é desse jeito que os rabinos fixaram, então
não é uma transgressão. O Shabat para ele é outra coisa. E sendo o Shabat para ele outra coisa, não é uma transgressão. Eu acho curiosa essa história do Freud. E justamente, é reflexo daquele... Da época, né? Daquela Exatamente, Viena, né? 1800. Mas então a gente tem, né? E aí, vou um pouco para a parte que me cabe, que é a da comida, no Shabat, né? Então, tem a primeira coisa que é feita é o acendimento das velas, e como o Theo mencionou, é importante observar o toque judaico, que tem que ser feito 18 minutos antes do pôr do sol. Né? E aí você pode achar essa informação de, ai meu Deus do céu, quando que vai ser 18 minutos antes do pôr do sol? Gente, judeu tem toque, procure na internet, você tem diversos sites judaicos, podem seguir o conteúdo judaico no Instagram, que eles sempre colocam, né? Tá sempre lá, o horário de acendimento das velas, então põe aí o seu despertador do celular, se você quiser acender a vela no horário certo, são 18 minutos antes. E não se espantem, o toque judaico vai mais além. E vai ter aqueles que vão discordar dos 18 minutos e vão falar que são 20 minutos antes do pôr do sol. E se você acender com 18, você está errado. Existem grupos judaicos que pensam que estabelecem um tempo diferente. Fora isso, há outros costumes. Aqui o costume em Jerusalém são 40 minutos antes do pôr do sol. Nossa, que é para não dar margem para erro mesmo, né? Não dá margem para erro nenhum, mas também tem toda uma ideia de que você consegue acender e chegar à sinagoga a tempo para receber o Shabat. Você acende e sai de casa. Eu tenho esse problema de deixar as velas acesas quando eu não estou em casa. O meu toque não dá para deixar acesa. Eu fico nervosa. Com gato em casa, de jeito nenhum. Não, com gato não dá. Aliás, eu tenho uma história fantástica sobre como o meu gato descobriu o fogo. Foi há muito tempo atrás, na verdade, acho que 2005, 2006, alguma coisa assim. Justamente eu acendi as velas de Shabat, fui para a sinagoga. Deixava sempre as velas num lugar seguro e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, eu noto que o gato está com todo o bigode dele enrolado. Coitado! Enrolou. Ele foi cheirar as velas, obviamente, e o bigode queimou, né? Ficou muito quente e enrolou todo. Ele nunca mais chegou perto de nenhum fogo na vida. Ele sabe muito bem que não pode chegar... Pedagogia da dor, né? Exatamente. E depois os bigodinhos voltaram ao normal, obviamente, mas ele por algumas semanas ficou com os bigodinhos todo enrolado, retorcido por causa das velas de Shabat. Mas aí, então, logo após isso, tem também o Kiddush, né, que é a bênção sobre o vinho, e depois a bênção sobre o Hamotzi, né, que é dos pães. São as halot. Halot, plural de halá, que é aquele pão trançado, que pode ter... Alguns têm passas, eu gosto. Acho que a Nazi sempre gosta. Eu sou do time passas, por mim, põe passa na salada de batata, põe passa no arroz, põe passa, inclusive, quiser deixar um potinho com passas do meu lado, eu vou comendo, eu amo. Adoro uma passa. Lancei a discórdia aí. Quem discordar, discorda sozinho. Quem discordar é sefaradi. Não, os sefaradim também comem uva passa, mas não no pão. O sefaradi acredita que para ser pão, ele tem que ser especificamente... farinha e água e nada mais. O Ashkenazi diz que se você quiser botar um ovo, ou se você quiser botar um açúcar, ou se você quiser botar sal, ou sementes de gergelim. Isso que eu falei, eu gosto especialmente quando tem semente de papoula. E quando eu fui para Israel, no Brasil não vende mais semente de papoula. E aí, quando eu fui para Israel vende, eu queria trazer. E aí eu fui no mercado de Jerusalém com o meu hebraico, que é inexistente. E o inglês por enquanto, o vendedor do mercado falava um inglês... semelhante ao seu hebraico. Semelhante ao meu hebraico, mas a gente se entendeu. Né? Que judeu, quando quer comprar, judeu, quando quer vender, se entende. A língua que for. Ainda que seja de sinais. Aí... eu assim, não, eu quero aquela coisa que põe em cima da ralá. Aí ele falou, sumsum. Aí eu, o que é sumsum? Aí ele me mostrou, era gergelim. Aí eu falei, não, um que é menor, que é preto. Perre. Isso, deixa eu ver. Aí ele me mostrou, era semente de papoula. Perre. Nunca mais esqueci a palavra. Aí ele, tá bom. E quanto você vai querer? Eu, 1 quilo.
Eu fui a Jerusalém em 2012, eu ainda tenho perra aqui em casa. O homem não entendeu nada, essa mulher é louca. Mas, né, então na halá você pode pôr diversas coisas. Com semente de papoula fica delicioso. E com sal eu também gosto. E a halá, ela é um pão bem fofinho, assim, ela é um pão gostoso. Uma coisa que é ótima de fazer depois no domingo, quando pode cozinhar de novo, ou no sábado à noite, fazer rabanada de halá, fica ótimo. Opa, maravilha. Fica a dica culinária do dia. Gastronômica do Torá com Fritas de hoje. Que, aliás, a Ângela não fala, e a gente já falou isso no outro episódio. A Ângela diz que ela é orientalista e mergulhadora, e ela devia mudar essa apresentação: orientalista, cozinheira e mergulhadora. Mas se ela for colocar todas as qualidades dela também, aí ela não para de se apresentar nunca mais. Fica uma hora de podcast. A gente vai passar a hora do podcast falando isso que eu sei fazer. Mas, então, e aí no Shabbat, então numa mesa de Shabbat, né, a gente vai colocar foto no Instagram e mandar na newsletter também de como seria uma mesa de Shabbat. Mas ela vai ter, então, basicamente, os castiçais com as velas, né? São 2 castiçais, né, cada um com uma vela, o vinho num copo especial. Não precisa ser um copo especial para Kiddush, mas um copo diferente, especial no sentido de que ele seja um copo mais bonito, um copo reservado especialmente para se fazer o Kiddush. Embora seja muito comum encontrar em lojas judaicas copos escritos Boré Pri Agafen, que é a brachá que se reza antes do Kiddush, ou Lirvod HaShabbat, em honra ao Shabbat. Então, um copo que você vai usar só para isso. Mas se tiver um copo bonito em casa e não quiser comprar um copo novo, dicas de economia do Torá com Fritas. Não é, alô, Nath Finanças, não é necessário comprar um copo especial, tá? Nem castiçal especial. Se tiver 2 castiçais em casa, pode usar também quaisquer 2 castiçais que você tiver. Que aqui a gente fala de economia. Né? Mas, e aí você vai ter 2 pães, né? 2 halot, 2 pães trançados. Algumas pessoas, às vezes, têm um salgado e um doce. Alô, Ashkenazim. Né? Sefaradim provavelmente vão ter 2 com sal, ou com sumsum, ou com perek, ao gosto do freguês. Mas por que 2? Né? Por que 2 pães? Lembra do Êxodo? Saímos do Egito, né? Fomos escravizados, nos libertamos, saímos do Egito, cruzamos o Mar Vermelho. 40 anos andando no deserto. Como é que esse povo se alimentava? Né? Deus proverá. Então, todos os dias caía do céu uma porção de maná, que era, hoje em dia disse um pão, né, talvez adocicado, mas enfim, maná. Enfim, ninguém sabe o que era, os rabinos se dedicaram não tinha Instagram na época. A idealizar o que era um maná, mas enfim, era uma porção. Aliás, a palavra, ele chama man, em hebraico, maná é a forma aramaica, e até hoje no hebraico, quando você vai pedir tipo uma porção de fritas, você pede maná chips, um maná de chips, uma porção de fritas. Ou seja, o consenso ele funciona como uma refeição, ele funciona como algo que alimentava o pessoal. E aí, todos os dias caía uma porção de maná do céu, com exceção do sábado e da sexta-feira. Por quê? Sábado é o dia de descanso. Deus descansou no sábado. Deus não ia mandar maná no sábado. Deus estava vendo Netflix. Não estava preocupado em cozinhar maná para mandar para a galera. Então, na sexta-feira, mandavam 2 porções. Né? E aí você pegava uma porção para a sexta e a porção para o sábado. Daí a origem dos 2 pães, das 2 halot, uma para a sexta e outra pro sábado. E aí, se sobrar um pouquinho no domingo, rabanada de halá sem erro. Agora, o que vai ser servido na mesa do Shabbat, de cozinha, e aí isso vai variar de família para família. Não existe uma comida que seja obrigatória, ou que sempre tenha isso. Cada corrente Ashkenazim, Sefaradim, Mizrahi, e cada família vai ter a sua comida preferida. Eu morei muitos anos com a minha avó,
quando eu era criança e minha mãe moramos muitos anos lá. E aí sexta-feira era dia de pizza. A comida da sexta-noite na minha casa era pizza, feita em casa. Então, assim, isso vai variar muito de família para família, né? Cada família vai ter a sua comida. O que acontece é que na sexta-feira, a família vai preparar a comida que será servida ao longo do final de semana. Porque, como o Theo mencionou anteriormente, não é permitido criar fogo. Então, você não pode ligar o fogão, né? De não poder, lembra? Uma proibição deriva da outra. Não pode fazer fogo, consequentemente, não se deve cozinhar. Não se pode cozinhar porque é transformação. Ah, então tá. Ele entra na questão da criação e da criatividade, tá. E a transformação é complicada. Então não se cozinha no Shabat. Então o que se faz você faz uma comida na sexta-feira que dure até o sábado à noite, e aí essa comida ela pode ser esquentada ao longo do Shabat, de diversas maneiras. Algumas pessoas deixam uma boca do fogão acesa, eu acho um pouco perigoso. Algumas pessoas têm umas chapas que você pode deixar ligadas na tomada, e aí você põe a panela ali em cima e esquenta a comida. Em Israel eu vi também, tem algumas que tem até um timer já, assim, você põe, daí você programa, tipo, quero que ligue de tal hora, e aí você tem lá uma... Aqui quase não se acha forno a gás. O fogão é a gás, mas o forno é sempre elétrico. A parte de baixo é elétrica. E justamente a maioria dos fornos tem timer ou tem o modo sem timer, que daí fica ligado o tempo todo e você tem um medidor da temperatura. E aí tem o timer da tomada, por exemplo. Aqui a gente tem um timer de tomada e aí ele então liga, você bota a comida lá, ela fica esquentando, depois de um tempo ela tá quente, você pode servir. Depois eu tiro, boto na geladeira, ele vai desligar sozinho, ele desliga por causa do timer. E depois de manhã, por volta das 11 da manhã, ou 10 da manhã, alguma coisa assim, ele liga sozinho de novo. Então, antes de sair para a reza de manhã, eu boto toda a comida lá dentro, vou para a reza, quando eu volto da reza, a comida está quentinha. Então, assim, você não vai fazer a comida, você deixa ela pronta de véspera, e no dia você só esquenta. Micro-ondas, pode, Theo? Tem toda uma discussão sobre isso, porque a primeira discussão é se pode usar eletricidade ou não no Shabat de forma ativa. Eu falei de timer, por exemplo. A pessoa que é mais observante, ela vai deixar um timer. Ela não pode simplesmente ligar o forno elétrico durante o Shabat, ou algumas pessoas vão entender que não pode fazer isso porque não se usa eletricidade durante o Shabat. Outras correntes dizem que o uso da eletricidade em si não é um problema, mas o uso da eletricidade para atividades que em si mesmo sejam proibidas em Shabat, ou seja, é proibido lavar roupa. É proibido lavar roupa no Shabat. Então não adianta falar, aqui eu boto é a máquina que lava. Não, eu não posso usar eletricidade para fazer coisas que em si mesmo são proibidas. Então, como em si mesmo cozinhar é proibido no Shabat, usar o micro-ondas é um problema porque ele não só esquenta a comida. Ele cozinha, né? Ele cozinha, ele continua o processo de cozimento. Então, esse é todo o problema. Existem aqueles que vão dizer que vão ser bem flexíveis, vão falar, ok, se você não tem a chapa, você pode usar o micro-ondas. E existem aqueles que vão falar, não use o micro-ondas e tal. E tem aqueles que vão falar, nunca, porque a eletricidade é proibida no Shabat, você não liga a TV, você não liga a rádio, você não liga isso, não liga aquilo, não acende luz, então você também não liga micro-ondas. Não, eu lembro que em Israel tinha um elevador de Shabat, isso eu achei uma coisa loucura. Para quem não sabe o que é um elevador de Shabat, não é um elevador que quando abre a porta tá cheio de gente lá rezando, o Kabbalat Shabbat ou qualquer coisa do gênero. Não, é um elevador que ele para automaticamente em cada andar, subindo e depois descendo, abre a porta sozinho e tal. Então existem aquelas pessoas que são observantes e que não vão apertar o botão do elevador, que então simplesmente ficam esperando. Uma hora o elevador chega, ele abre a porta, você entra e você fica parado lá. Ele vai continuar descendo ou subindo. às vezes você quer descer e ele vai subir até o final e depois descer tudo. Tem rumores em São Paulo que em Higienópolis, que é um bairro que tem bastante judeu observante, os apartamentos do primeiro andar são mais caros. Em geral, os apartamentos primeiro, segundo andar, às vezes até terceiro,
são os preferidos, né? O creme de la creme. O creme de la creme não fica em cima da torta, fica embaixo da torta, é o recheio. Então são apartamentos mais valorizados e assim por diante. E é muito comum também em Israel, não em todas as cidades, em cidade com maior número de pessoas laicas, você acha realmente prédios super altos. Mas em cidades onde tem um número maior de observantes, embora também haja aqui e ali um prédio alto, na maioria das vezes são prédios de 4, 5 andares, não mais que isso. Aqui no bairro onde eu moro, o prédio mais novo que construíram tem 5 andares. Aqui, estou olhando pela janela ele aqui. Muitos prédios não têm elevador. Eu moro num prédio sem elevador, moro no 2º andar, porque não dá para subir muito mais que isso. Não, o meu tem 4 andares. Mas realmente não é tão comum. Agora, existem bairros que sim, tem elevador, que os prédios são mais altos e tal. Mas de toda forma, a pessoa mais observante procura morar em andares mais baixos. Isso facilita, não preciso ficar esperando o elevador de Shabat, né? Chegar. E a cerimônia do Shabat também na sinagoga na sexta-feira é bem bonita, né? Eu gosto sempre de ela ver. Ela é muito musical. Ela é recheada de salmos, então esses salmos são cantados, existem melodias bem tradicionais, melodias novas. Entre Ashkenazim e Sfaradim tem diferença porque o background cultural é diferente, ou seja, cultural no sentido do lugar onde eles viviam. Então a música é diferente. E isso influencia também. Então o Kabbalat Shabbat, que é como se chama essa tefilá de sexta-feira, que é o recebimento do Shabbat, ela é recheada de musicalidade. Existem sinagogas no mundo que têm instrumentos musicais no Shabat, a maioria não tem, a maioria segue um consenso de que não é bom usar instrumentos musicais no Shabat, porque, sei lá, é um violão, arrebenta uma corda, o violonista vai querer trocar a corda, e aí isso já é proibido no Shabat, porque ele desviou completamente toda a ideia dele. Enfim, existem opiniões diversas sobre o assunto, é um pouco mais complexo. E acho que tem a questão também, bom, no instrumento, enfim, se for da sinagoga fica lá, mas tem uma proibição de Shabbat também, que é o de transportar coisas, né? Você não pode transportar coisas de um lugar para o outro. Então, sei lá, você vai jantar na casa da sua tia no Shabbat, você não pode levar uma torta, você não pode chegar lá com a torta, você pode deixar antes do Shabbat. E também tem outras coisas, né? Mas aí, como eu disse antes, não cabe entrar aqui no podcast. A gente pode fazer um curso sobre Shabbat. Mas existem cidades que os rabinos entram em algum entendimento e criam uma espécie de um perímetro comum para a comunidade e, como uma ficção jurídica, determinam que ali, aquele período, é como se fosse uma coisa só e não várias casas. E aí você pode transportar que é como se fosse uma única casa ou uma única seção de algum muitas lugar. Vezes eles, assim, o perímetro é imaginário, mas muitas vezes passa um fio. E era isso que eu ia mencionar. A gente sugeriu aquela série não ortodoxa no nosso primeiro episódio, e a primeira cena da série, não sei quem assistiu, vale a pena ver de novo? A primeira cena que aparece é um fio cortado, que parece um fio de eletricidade cortado, né? E aí, quando a Este desce ali para o térreo do prédio, ela tá com uma sacolinha na mão e ela desce pela escada justamente porque é Shabbat. E aí tá a mulherada, assim, tudo com os carrinhos de bebê ali, que nenhuma que não pode atravessar do prédio. Porque o Eruv, o nome desse perímetro é o Eruv tá quebrado, então eu não tenho como sair. Elas não podem sair, porque elas não podem levar os filhos, elas estariam transportando, né? E aí uma das mulheres até fala para ela, não, mas você pode, porque você não tem filho, você não tem nada para levar, você pode sair. Só que você tem que deixar sua sacola, né? Então vale a pena rever essa cena aí do não ortodoxo, é interessante. E a gente tinha até, no fim, né, a gente gosta de deixar as dicas dos filmes e tudo mais, e hoje, antes da gente começar a gravação, até estava falando com o Theo, que, assim, não teria alguma coisa específica de Shabbat para indicar, mas em todas as indicações que a gente fez antes, vocês podem ver as cerimônias de Shabbat de diversas
correntes, né? Então, no nada ortodoxo tem... E como o Shabat influencia a vida das pessoas das também. pessoas nessas diferentes correntes. Eu, pessoalmente, indicaria um livro chamado O Shabat, existe em português, embora ele não tenha sido escrito originalmente em português, ele foi escrito em alemão, pelo rabino Abraham Joshua Heschel. Vai aparecer na nossa newsletter, e assim por diante. Abraham Joshua Heschel é um rabino muito interessante em vários aspectos. Ele nasceu numa família hassídica na Polônia, numa época em que o racionalismo judaico no centro da Europa está crescendo. Ele é um Talmid Chacham. Aos 16 anos ele recebe uma ordenação rabínica entre os Hassidim, mas ele decide que ele quer ir para Berlim estudar na Universidade de Estudos Judaicos, que em alemão é o Wissenschaft des Judentums. Judentums. É como que uma instituição que mudou completamente o judaísmo. É uma instituição que tratava o judaísmo como um objeto de estudo também. Então, daí a ideia de ciência do judaísmo, isso foi traduzido como Jewish Studies em inglês, que não traduz exatamente Não. Da professora de alemão. Wissenschaft, como muitas palavras em alemão, é a combinação de duas palavras. Então, Wissen é conhecimento e Schaft é ciência. Então, Wissenschaft é a ciência do conhecimento. E aí a gente chega em Wissenschaft des Judentums. Judentum é judaísmo, né? Então, Wissenschaft des Judentums é a ciência do conhecimento judaico. Exato. Em hebraico ficou bem traduzido. É Mada'ei Ayahadut. Porque Madá é ciência, mas é da mesma raiz da palavra conhecimento. Então, Mada'ei é uma palavra que fica fantástica, a tradução Mada'ei Ayahadut. Enfim, o Heschel vai para Berlim e ele estuda dentro do instituto e acaba recebendo uma ordenação reformista. E, embora ele continuasse se vestindo como racídico e tudo mais, o fato dele estar na Alemanha, depois disso vai estourar a Segunda Guerra e ele consegue fugir para a Inglaterra e da Inglaterra para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, ele acaba arranjando um emprego no Jewish Theological Seminary, que é o principal Beit Midrash de formação rabínica do movimento conservador, acaba sendo um grande professor lá. Então, quer dizer, ele é como que é um grande rabino de todas as correntes e ele se ocupou muito de filosofia. E esse livro, o Shabat, ele trata do Shabat não de uma perspectiva necessariamente halárrica, legal, e nem apenas explicativa. Ele trata do Shabat desde uma perspectiva filosófica, psicológica. Então é absolutamente um livro muito denso, mas altamente recomendável. Ele não é tão grande, ele é um livro curto, mas realmente denso. E uma das coisas que ele faz é descrever o Shabat como um templo no tempo. É o momento santificado do tempo. E ele começa os primeiros capítulos dizendo como que as religiões sacralizam lugares. E que também o judaísmo sacralizou lugar, sacralizou Jerusalém, o lugar do templo e assim por diante. Mas quando o templo deixou de existir, o judaísmo continuou tendo um templo que o acompanhava no tempo, que era o próprio Shabat. E da mesma maneira que os lugares físicos têm um espaço demarcado, o tempo do Shabat também tem, né, esse tempo demarcado, cujo final é marcado pela cerimônia da Havdalah, que o Theo mencionou. Então, olha, quando você olha para o céu à noite, vê 3 estrelas, olha o toque, gente, é que terminou o Shabat, e aí você pode acender uma vela, e aí tem a diferença das velas do início do Shabat, que são 2 velas simples, para a vela da cerimônia de Havdalah, que é uma vela, só que ela tem uma característica muito peculiar, ela é uma vela trançada. Ela é bem bonita, assim. E com vários pavios. E ela é, em geral, meio colorida também, né? Ela pode ser branca, tal, ou de uma cor única, mas ela costuma ser colorida, é uma vela bem bonita. E aí você, então, acende a vela da Havdalah, essa vela trançada. Aí tem ainda um outro elemento que é o Bessamim, que ele é um aromatizador, né?
E aí também vai depender de cada corrente o que vai ter dentro desse aromatizador. Mas muitas vezes colocam um cheiro mais cítrico, alguma coisa assim. E então você também inala, você passam, né, entre as pessoas da família ali que estão na cerimônia, todo mundo atualmente devidamente vacinado ou com o PCR feito, cada um vai cheirar o Bessamim para ficar ainda com essa lembrança, esse cheiro bom, essa lembrança desse momento bom que é o Shabat. A palavra cheiro em hebraico é reach, que tem a mesma raiz da palavra ruach, que é espírito. Então é como se você levasse um pouco para a sua semana a alma do Shabat. É como se você levasse um pouco o espírito do Shabat junto com você. Ashkenazim, assim como gostam de botar passas na halá, ou seja, semear a discórdia, como disse a Ângela antes, também gostam de usar como bessamim, gostam de usar cravo e canela, que também é outra coisa que pode semear discórdia. Um monte de gente diz que não tem por que ter cravo no beijinho, não tem por que ter canela no curau. Eu discordo de todos eles, eu acho que cravo e canela é absolutamente o que faz a diferença. Eu acho o cheiro maravilhoso e assim... Gente, no seu pensamento você põe o cheiro que você quiser. Exatamente. Sefaradim costumam usar arruda e outras ervas aromáticas, isso vai causar uma diferença pequena na brachá, do que você abençoa, se são ervas ou se são fontes de cheiro, enfim, tem uma divergência sempre ali. Uma discussão? Sempre tem uma discussão, uma diferença de comportamento. Uma história engraçadinha que eu ouvi uma vez, eu não sei, achei bonitinha a anedota também, da cerimônia da Havdalah, que em geral também a mulher acende a vela e só que essa vela, depois ela é colocada num castiçal, né? Mas ela é erguida, né? Você ergue essa vela para cima. E aí dizem que a moça segura a vela na altura que ela gostaria que, se ela for solteira, na altura que ela gostaria que o marido tivesse. Exato, é muito comum, se tem crianças ou adolescentes na sinagoga, fazer isso. A menina, vem aqui a menina, e dá a vela para ela segurar, e falam para ela, segura na altura que você quer que o seu marido seja Ela ergue bem alto, assim, é bonitinho. Eu achei uma anedota simpática. Uma vez eu estava na sinagoga e falaram isso para uma menina, a menina tinha uns 12 anos. Aí ela segurou bem assim na altura dos olhos. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas você quer um marido tão baixinho? Ela falou assim, não, eu não sei qual altura que eu vou ter. Que isso é genial! Então eu quero simplesmente que ele esteja na altura dos meus olhos. Na minha altura. Genial! Tá certíssimo. Não é que eu quero ele baixinho, eu quero ele na minha altura. Achei, certíssimo. Né? E a vela da Havdalah, ao contrário, isso é uma coisa que a gente não mencionou, né, das velas do Shabat. As velas do Shabat, você precisa deixar que elas queimem sozinhas. Elas não podem... Se bater cuide para que um vento não apague, porque depois você não vai poder reacender, né? Mas você não pode apagar propositalmente a vela do Shabat. Você não pode assoprar a vela do Shabat para ela apagar. Ela tem que queimar sozinha. Tem algumas velas, até às vezes, que já vem falando, queima em tanto tempo. Eu já vi na embalagem, assim, tipo, queima em 1 hora. Então isso. Você já sabe 45 minutos, 1 hora, tem outros 6 horas, você fala, uau! Você não vai comprar uma vela de 7 dias também para fazer a vela do Shabat, né? Um Círio, né? Círio Nazaré, para fazer a vela do Shabat. Você compra uma velinha ali branca, né? Aquela que vende no mercado, pode ser. Que vai queimar mais rápido, você não vai precisar se preocupar de dormir com a vela acesa. Mas a vela da Havdalah, ela é apagada. Então, você acende a vela da Havdalah, faz a reza, faz a bênção, ergue ali na altura que você quer que o seu marido tenha, ou também você pode pôr ela mais para baixo, se você não quiser ter marido, né? Vai aí de quem estiver fazendo a cerimônia da Havdalah. E aí, essa vela, sim, depois é apagada. Né? Então, uma vela de Havdalah, ela dura. Dura bastante, porque o rito dura 5 minutos. Então, você usa por muitas e muitas semanas uma vela de Havdalah. E a curiosidade também é essa. Apagar o fogo, assim como acender o fogo, são atividades proibidas no Shabat. Então, você marca a Havdalah como aquele momento que você voltou a fazer atividades justamente assim. Eu acendo essa vela, eu apago essa vela, ou seja, eu faço o que eu quiser, porque agora entramos de novo nesse mundo criador e criativo,
nesse reino humano da criação e da criatividade. Muito bem, gente. Então, com a cerimônia da Havdalah, a gente vai encerrando também por aqui o nosso episódio de hoje do Torá com Fritas. Hoje a gente não tem dicas de filmes, como foi falado antes, nos filmes indicados nos episódios anteriores, sempre tem ali uma cerimônia de Shabat que pode ser vista, então deem uma olhada nas newsletters anteriores ou nas descrições dos episódios anteriores, né? Tem a indicação do livro do Rabino Abraham Heschel, que o Theo fez, o livro sobre o Shabat, chamado O Shabat. Essa indicação com o nome certinho do Abraham Heschel vai estar na descrição do episódio e também na newsletter. Então, com isso, a gente termina por aqui o nosso episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o @toracomfritas. No nosso Twitter também, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hodges, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a Ava Nagila. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Insta, @oalu_de_sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado e até a próxima.